Você confia na sua memória? Acha que se lembra perfeitamente da sua infância, dos filmes que assistiu e das marcas que consumiu? E se eu te dissesse que algumas das suas memórias mais certas estão completamente erradas? E o mais bizarro? Você não é o único. Milhares, talvez milhões de pessoas compartilham exatamente a mesma memória falsa que você. Isso tem um nome: Efeito Mandela. Um fenômeno que sugere que a nossa realidade talvez não seja tão sólida quanto pensamos. Hoje, vamos testar a sua memória com 5 exemplos que vão fazer você duvidar de tudo. Prepare-se para ter a sua mente bugada. Vamos começar com um clássico. Feche os olhos e imagine o mascote do jogo Banco Imobiliário, aquele senhor rico de cartola e bigode. Qual é o acessório chique que ele usa no rosto? Se você, como a maioria das pessoas, respondeu um monóculo, eu tenho uma notícia chocante. Ele nunca usou um monóculo. Pode pesquisar. Em nenhuma versão oficial do jogo, o personagem, chamado Rich Uncle Pennybags, tem um monóculo. Ele tem a cartola, o bigode, o fraque, mas o olho dele é completamente livre. Por que então tantas pessoas têm essa imagem gravada na mente? É o nosso primeiro mergulho no efeito Mandela. E isso é só o começo. Essa vai doer nos fãs de cultura pop. Qual é a frase que Darth Vader diz para Luke Skywalker na grande revelação do filme O Império Contra-Ataca? Todo mundo, em todo lugar, cita a frase: Luke, eu sou seu pai. É uma das frases mais famosas da história do cinema. Certo? Errado. Completamente errado. A frase real dita por Darth Vader é: não, eu sou seu pai. Ele nunca diz o nome Luke no início da frase. A revelação vem em resposta a Luke, que acusa Vader de ter matado seu pai. Vá assistir a cena de novo. A sua memória te pregou uma peça e você nem fazia ideia. Agora, um teste para a geração que cresceu com Pokémon. Pense no Pikachu, o ratinho elétrico mais famoso do mundo. Tente visualizar o rabo dele, aquele em formato de raio. A ponta do rabo dele tem uma mancha preta, certo? Faz todo sentido, já que as orelhas dele também têm a ponta preta. Seria um detalhe de design perfeito. Pois é, mas não existe. O rabo do Pikachu é inteiramente amarelo, com apenas uma base marrom onde ele se conecta ao corpo. A ponta preta é uma das memórias falsas mais difundidas entre os fãs. Milhares de desenhos e fantasias feitos por fãs incluem esse detalhe que simplesmente nunca esteve lá. Não são apenas imagens. O efeito Mandela também afeta a nossa memória auditiva. Pense no hino da vitória, We Are the Champions, da banda Queen. Cante o final da música na sua cabeça. Como termina? We are the champions of the world. É o final épico, triunfante, mas na versão de estúdio original, a música não termina assim. Freddie Mercury canta We Are the Champions e a música simplesmente acaba sem o of the world. Essa frase só aparece no meio da música, não no final. A versão ao vivo, muitas vezes, incluía o of the world cantado pela plateia, o que pode ter cimentado essa memória falsa em nossas mentes. Ok, sua mente já deu um nó? A grande pergunta é: por quê? Por que tantas pessoas compartilham as mesmas memórias incorretas? A ciência tem uma explicação chamada confabulação. Nosso cérebro, para fazer sentido do mundo, às vezes preenche lacunas de memória com informações que parecem lógicas. Um tio rico usando um monóculo, por exemplo, faz sentido. Outra teoria é a da sugestão. Uma vez que uma informação errada se espalha, ela se torna a verdade para muita gente. Mas existe uma teoria muito mais divertida e assustadora: a teoria das realidades paralelas. Alguns acreditam que o efeito Mandela é a prova de que estamos pulando entre diferentes linhas do tempo. E essas memórias são resquícios de um universo onde as coisas eram, de fato, diferentes. Onde o Pikachu tinha a ponta do rabo preta. Qual teoria você prefere? Seja qual for a explicação, o efeito Mandela nos mostra que a memória humana é muito mais falha e misteriosa do que imaginamos. E aí, qual desses exemplos mais te surpreendeu? Você caiu em todos eles ou sua memória resistiu? E o mais importante, você conhece algum outro exemplo do efeito Mandela?
Deixe aqui nos comentários. Vamos criar uma lista gigante de realidades alternativas. Se a sua cabeça explodiu com esse vídeo, ajude o nosso canal a crescer, deixando o seu like e se inscrevendo para mais curiosidades que desafiam a lógica. Muito obrigado por assistir e tente confiar nas suas memórias, se puder.